Olá, nesse vídeo nós vamos conhecer um outro modelo do relé de impulso ou interruptor. Esse modelo aqui tem duas saídas e 4 posições diferentes de seus contatos. Bem, nesse vídeo nós vamos ver mais um relé, ele também é da marca Finder, ele é feito também na Itália, muito similar ao que nós mostramos no vídeo anterior, mesma série, né, de equipamentos, com a diferença que ele é o modelo 2705, nós vimos na semana passada o modelo 2701. Aqui inclusive tem um esquema, né, de conexões, então a gente pode observar que o 2701 aqui ele aparece somente com duas conexões, ligado ou desligado. Então quando a gente aciona o botão de pulso, ele liga ou desliga. E esse modelo aqui, o 2705, que é a segunda linha, tem 4 diferentes posições aqui dos seus relés. E existe um outro modelo com 3 posições. Mas quais seriam essas 4 posições? A principal diferença deste relé para o que nós vimos na semana passada é que ele permite 2 conexões de saída. Então nós vamos depois conectar 2 lâmpadas para que a gente veja como ele funciona, mas basicamente ele permite que você mantenha as duas ligadas, uma delas ligada, a outra ligada ou as duas desligadas. Essas são as 4 posições que ele tem. Então a utilização dele é bastante interessante quando você tem a necessidade de controlar mais de uma seção aí de iluminação. Vamos olhar o que vem na caixa, né? O manual do equipamento. Lembrando também, né, que ele trabalha com 10 amperes e esse modelo que eu tenho aqui é de 110 volts. Se você utilizar 220 vai precisar de um modelo adequado. E ele suporta até 10 amperes, então é mais voltado realmente à iluminação. Então tá ele aqui, modelo 2705. A gente pode observar a bobina lá dentro, né, os contatos aqui. E a principal diferença externa em relação ao equipamento que nós vimos no vídeo anterior, se você não assistiu, eu vou deixar o card aí, é que ele tem uma conexão a mais aqui. O que nós vimos na semana anterior tinha apenas uma, esse aqui tem 2, que são as 2 saídas de retorno para os equipamentos, ou no caso aí, os equipamentos de iluminação. Nós temos aqui um manual também bastante completo, né? Ele tem todo o esquema de ligação. O esquema de ligação é muito simples, né? Na verdade, nós vamos ligar o neutro a esse primeiro terminal, aqui da direita, passando pelo pulsador, botão pulsador. A fase nós ligamos diretamente ao segundo terminal. O retorno das 2 lâmpadas nesses 2 últimos aqui da esquerda, e as lâmpadas são ligadas diretamente ao neutro. Então veja, é um equipamento muito simples, relativamente barato em relação a outras formas de automação, permite que a gente coloque quantos botões pulsadores forem necessários. Então, repetindo, a principal vantagem de se utilizar um relé como esse em uma iluminação paralela, ou nesse caso aqui com 2 tipos de iluminação, né, diferentes, é você economizar nas conexões. Pelas normas, a gente tem bitolas, né, de fios que vão para a iluminação, de um certo tamanho, e também pela própria norma você pode utilizar bitolas mais finas para os botões que vão para os botões pulsadores, porque a bobina não pode e nem fica energizada o tempo todo, ela é energizada somente no momento que se dá o pulso no botão pulsador. Então há uma economia de fios, há uma economia de conduítes, né, por consequência. E há uma economia muito grande também se você for fazer ligações onde você precisa de muitos botões. Você elimina a necessidade de botões 3-way, botões 4-way, que são os intermediários, que custam muito mais caro que botões pulsadores. Bem, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos fazer uma conexão com o botão pulsador, ligado aqui, né, via a passagem do neutro. Vamos ligar a fase aqui e vamos ligar 2 lâmpadas também para testar o funcionamento e falar um pouquinho mais de qual a aplicação desse dispositivo. Vamos lá então. Bem, conexões feitas então, vamos rapidamente revisá-las aqui, né? Eu tenho vindo da energia elétrica o neutro, que vai para o interruptor pulsador, e ao mesmo tempo ele é derivado aqui para as 2 lâmpadas, então elas já recebem o neutro aqui. A fase, ela entra nesse terminal,
e o retorno das duas lâmpadas sai por aqui. O retorno do pulsador entra no primeiro terminal. Então eu tenho aqui este que vem do pulsador que está recebendo o neutro, a fase entrando aqui, o retorno das duas lâmpadas, né, de fase, e as lâmpadas eu tenho o neutro ligado diretamente e os dois retornos aqui. Muito bem, como vai funcionar então esse relé? É uma ligação bem simples, liguei agora na energia elétrica e ele tem, como nós falamos, 4 posições. Então, cada vez que eu pulsar o botão, ele vai para uma dessas posições. Então, o primeiro pulso, ele acendeu uma das lâmpadas. Segundo pulso, acendeu a outra lâmpada. O terceiro pulso, ele acende as duas lâmpadas juntas. E o quarto pulso, ele apaga as duas. Então, veja que interessante, ele tem 4 fases. Uma acesa, a segunda acesa, as duas acesas e nenhuma acesa. Isso pode ser muito útil, por exemplo, numa situação que você tem uma sala com uma iluminação indireta e uma iluminação direta, então você liga somente a indireta, liga só a direta, liga as duas ou desliga todas. Também pode servir em uma sala de projeção, por exemplo. Então eu tenho a iluminação forte aqui da sala, a iluminação fraca para utilizar como projetor, tenho as duas ligadas eventualmente e todas desligadas. E o funcionamento dele é exatamente como o outro modelo que nós vimos, né? Se nós observarmos, ele tem aqui a bobina. Acho que é possível a gente ver, inclusive, a mola se mexendo aqui cada vez que eu dou um pulso. Então, a bobina atrai um elemento magnético, ele se movimenta e ele vai virando os contatos que estão aqui dentro com as 4 posições. Então trata-se de um equipamento bastante simples, fácil de instalar e bastante útil aí nesse tipo de automação. E da mesma forma que nós fizemos no vídeo anterior, se eu ligar aqui um Sonoff 4 canais, por exemplo, em paralelo, eu posso colocar quantos botões pulsadores eu quiser em paralelo, todos vão funcionar. Mas se eu ligar aqui um Sonoff 4 canais que ele dá um pulso, programado para dar um pulso, ele vai atuar exatamente como se fosse um outro pulsador. Então eu consigo ter, além de diversos botões pulsadores fisicamente ligados a ele, eu consigo ter também um acionamento por comando de voz, por radiofrequência, no caso de se utilizar o Sonoff 4 canais, né, e também por aplicativo. Então se torna uma opção bastante interessante para automação de iluminação residencial. Bem, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que ele tenha sido útil para vocês. Não se esqueça de deixar o seu like, não esqueça de se inscrever no canal, deixe também seus comentários, as suas dúvidas e até um próximo.